Olá a todos, vamos falar hoje sobre estabilidade de sistemas de controle, fazendo um breve resumo sobre o que já foi falado nas últimas aulas. Então, em primeiro momento, vamos relembrar os efeitos de um sistema de controle em malha fechada sobre o erro de estado estacionário. Então, fizemos por algumas vezes comparação entre sistema de controle de malha aberta e sistema de controle de malha fechada. E aqui pode-se destacar então que o erro de estado estacionário, considerando uma planta, então, sendo a planta GDS dada por K sobre S mais 2 que multiplica S mais 6, o erro de estado estacionário, então, é 1 sobre 1 mais G de 0, supondo a entrada em degrau unitário. Calculando quem é o G de 0, então, aplicando o teorema do valor final então, no GDS, tá? Ou simplesmente substituindo por zero, eu tenho que o erro de estado estacionário está relacionado com o ganho proporcional, por essa forma, onde o G de 0 é K sobre 12. Tá? Em resumo, quanto mais eu aumentar meu ganho proporcional, menor vai ser o meu erro de estado estacionário. Aqui vemos a primeira significativa vantagem de operar em malha fechada, tendo em vista a redução de erro de estado estacionário com o aumento do ganho proporcional. Foram feitas algumas simulações aqui nesse sistema, então, tá? Então, sempre considerando uma entrada em degrau unitário, quando K é pequeno, K é igual a 10, eu tenho um erro de estado estacionário maior entre todos eles, depois o K vai aumentando e o erro vai diminuindo. K é igual a 20, diminui o erro. K é igual a 50, diminui o erro, tá? Até o K igual a 400, onde nós temos o menor erro de todos, tá? Obviamente, se eu tivesse colocado Ks maiores, 500, K igual a 1000, K igual a 5000, cada vez seria menor o erro de estado estacionário. Além dessa vantagem significativa com relação ao erro de estado estacionário, nós vimos também que, como já foi calculado nessa apresentação aqui, ó, a sensibilidade de um sistema de controle com um ganho K também, um ganho K proporcional. Tá? A sensibilidade a variações nos parâmetros. Tá? Sabemos que os parâmetros de uma função de transferência de um sistema qualquer podem variar com o envelhecimento, com a temperatura, entre outras coisas. Supondo uma variação no parâmetro A, aqui dessa função de transferência, foi calculada a sensibilidade da resposta CDS com relação à variação no parâmetro A. Fazendo todos os cálculos aqui, chegou-se que a sensibilidade, que eu vou destacar aqui mais uma vez nesse gráfico, da função da saída em relação ao parâmetro A é dada por essa novo destaque aqui em vermelho, onde eu também tenho o parâmetro K no denominador. Então, o fato de nós estarmos com uma malha fechada também reduz a sensibilidade cada vez que eu aumento o ganho K. Tá? Não foram feitas simulações, mas quanto maior for esse ganho, menor vai ser a sensibilidade a variações do parâmetro A. Outra vantagem significativa do sistema de malha fechada é o efeito de redução, ou melhor, a redução do efeito do distúrbio, tá? Distúrbios são sinais indesejados que normalmente os sistemas são submetidos, tá? São sinais inerentes da operação do sistema. Eu sempre destaco aqui o controle de posição de um motor, por exemplo, onde o distúrbio seria o distúrbio de torque no eixo do motor. Mais uma vez, calculando o erro associado ao distúrbio, tá? O erro associado ao distúrbio, vê-se que o ganho K também ele aparece no denominador. Tá? E cada vez que eu aumento esse ganho, eu reduzo o erro associado ao distúrbio. Então, enfatizando aqui as vantagens do sistema de malha fechada com relação ao que nós vimos visto antes do sistema de malha aberta. Seguindo aqui, então, foram feitas algumas simulações. A primeira simulação
é o controle de velocidade de um motor de corrente contínua, onde nós destacamos aqui o modelo matemático do motor de corrente contínua, com entrada em tensão e saída em velocidade, e a inserção do ganho proporcional para fazer então o controle em malha fechada. Aqui nós temos o erro entre a referência e o sinal de velocidade medido. Observa-se aqui então bom, convém destacar aqui que é um sistema tipo zero, né? Nós não temos um integrador. Se nós olharmos na função transferência reduzida desses blocos, nós vamos ver que nós temos um sistema tipo zero. Então, quando eu aplicar um degrau unitário como entrada, na verdade é um degrau de 100 unidades como entrada, tá? Mas que seja unitário também não, eu vou ter sempre um erro de estado estacionário. E aí o que acontece? Variando esse parâmetro K2 aqui do ganho associado à retroação, eu vou aumentar esse ganho então, e nós vamos enxergar o que nós já tínhamos falado anteriormente, tá? Um aumento desse ganho reduz o erro de estado estacionário. Então, com K igual a 0,5, eu tenho um erro de estado estacionário. Então obviamente a minha entrada é 100, a minha saída é um pouco menos de 40, tá? Então eu tenho um erro de pelo menos 60 radianos por segundo nesse caso. Esse aqui seria meu erro de estado estacionário. Nessa nova simulação, esse ganho foi aumentado para 10, então passou de 0,5 para 10, e aí o meu erro de estado estacionário, conforme já se esperava, ele passou para um valor bem menor, ele passou para aproximadamente 8 radianos por segundo. Tá? E aumentando esse ganho para 100, eu tenho um erro mais reduzido ainda, obviamente. Agora eu tenho uma janela de medição de 90 a 100, não mais de 0 a 100 como nós vínhamos. E aí dá para enxergar um erro de estado estacionário de menos de uma unidade. Então vou colocar 0,9 radianos por segundo. Tá? Então fica claro aqui nessa simulação que o aumento do ganho confirma então o efeito da redução do erro de estado estacionário. Mais uma simulação é feita aqui, pessoal. Agora a simulação do controle então de posição agora, tá? Agora eu entro com uma referência de posição. Eu tenho mais uma vez aqui o meu motor de corrente contínua sendo acionado em malha fechada, tá? Então eu vou destacar aqui o modelo do motor de corrente contínua, assim como eu fiz no caso anterior. Só que agora, ao invés da minha saída ser em velocidade, a minha saída é o ângulo θ, o ângulo de posição, tá? O que eu fiz? Eu basicamente peguei a minha saída anterior, apliquei um integrador e obtive a minha saída de interesse, que é o θ, tá? A utilização desse integrador aí faz com que o sistema passe a ser do tipo 1. Bom, o sistema do tipo 1, quando submetido a um tipo de degrau unitário, tá? De posição, que é o que nós temos aqui, ó. Estamos dando os degraus unitários de posição. O sistema tipo 1 já responde com erro nulo em regime permanente, tá? Conforme visto exaustivamente em aula. Então o que foi feito? Foram feitas algumas simulações variando o ganho K, agora não mais com o objetivo de reduzir o erro, porque o erro já é nulo em regime permanente aqui, ó. O erro é nulo, tá? Em todas as simulações. Mas o que foi feito? Esse aumento do ganho agora, ele produz uma melhor resposta dinâmica ou uma resposta mais rápida do sistema. Então o que se observa aqui nas figuras é que o tempo de acomodação aqui, ó, ele vai sendo diminuído aqui, ó, cada vez que o meu ganho aumenta. Então eu aumentei de 0,5 para 10 e depois de 10 para 100, tá? Então observa-se que ele teve um tempo de pico, que seja um tempo de pico ou um tempo de subida, tá? Cada vez menor. Só que as oscilações aumentaram significativamente, tá?
Então vocês observem que na primeira simulação eu não tinha overshoot no sinal. Aqui nessa simulação eu não tinha overshoot no sinal. O sinal ele não ultrapassava o valor final. E cada vez que eu fui aumentando, o ganho maior foi essa oscilação. Provavelmente vai ocorrer um valor de ganho onde eu aplicando ele vai começar então a oscilar e não vai mais convergir. Eu vou ter uma exponencial, algo como esse tipo aqui, uma exponencial crescente nessa envoltória, tá? Bom, o que eu chamo a atenção para isso? Que o aumento do ganho proporcional ele é uma alternativa para redução do erro, da sensibilidade, do efeito do distúrbio, só que ele também pode acarretar em problemas de estabilidade, tá? Então eu destaco aqui o problema de estabilidade que foi observado nesse exemplo, onde o ganho foi aumentado buscando melhorar a resposta dinâmica, e isso se deve tomar muito cuidado. Então todo sistema de controle ele requer uma análise de estabilidade para evitar problemas parecidos com o destacado nesse exemplo. Então, continuando aqui, pessoal, nós vamos falar sobre a estabilidade de sistemas lineares realimentados. Veremos algumas definições, algumas considerações sobre esse assunto na aula de hoje. Então, retomando, tá? Através dos sistemas de controle com malha fechada, né, foi possível observar uma redução no erro de estado estacionário, conforme visto recentemente, uma redução no efeito da variação dos parâmetros na resposta do sistema de controle, tá? Ou uma redução da sensibilidade, também pode ser dito. Uma redução no efeito do distúrbio, então os distúrbios vão ocorrer e eu vou perceber ele menos na saída, tá? Tudo isso é muito bom. Porém, todo sistema de controle em malha fechada requer uma análise de estabilidade para garantir os benefícios acima alcançados, que sejam alcançados com segurança, tá? Então, pode ser que o aumento dos ganhos ou desse ganho ele resulte em oscilações. E aqui eu destaco também com relação aos sistemas de controle de malha fechada, que eles servem também para estabilizar sistemas inerentemente instáveis em malha aberta. Por exemplo, o pêndulo invertido ele é um exemplo de um sistema que naturalmente é instável, só que eu consigo estabilizá-lo fechando uma malha de controle. Então essa é mais uma vantagem do sistema de controle de malha fechada. Outra característica aqui é de sistema de controle, por exemplo, os aviões de caça modernos, eles são projetados para operar somente em malha fechada, tá? Então o piloto, ele não, mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria controlar um avião de caça moderno baseado somente nos conhecimentos de aeronáutica dele, tá? Ele necessita de uma malha fechada para tornar esse avião estável, tá? Eles são projetados para serem instáveis em malha aberta. Bom, por que isso é feito? Porque dessa forma se ganha velocidade de resposta. Então, para que o avião seja ágil, para que o avião tenha uma velocidade de resposta maior possível, eles são projetados para que sejam operados em malha aberta, sejam os mais rápidos possíveis, tá? E estabilizados em malha fechada. E outra coisa muito importante da utilização de sistemas de controle de malha fechada é os critérios de desempenho, tá? Então, muitas vezes eu tenho um sistema que naturalmente é estável, só que eu quero deixar a resposta desse sistema mais rápida, mais oscilatória, menos oscilatória ou até mesmo mais lenta, tá? É a resposta de um motor de corrente contínua na velocidade, diminuindo o tempo de acomodação, por exemplo. Eu quero que o motor chegue a 500 RPM mais rápido do que ele naturalmente faz. Então isso eu alcanço utilizando o sistema de controle em malha fechada. Bom, falando de estabilidade, então vamos à definição, tá? Então a definição mais clara possível é essa, ó. Um sistema é dito estável se a sua resposta temporal for limitada para qualquer sinal de entrada também limitado.
Então, se eu aplicar toda a gama possível de sinais de entrada e se esse sistema apresentar sempre uma saída limitada, o que é uma saída limitada? É uma saída que não divirja, tá? Ele pode até apresentar valores elevados, mas eles têm que convergir para um valor em regime permanente, tá? Ou seja, ele não pode ser uma saída que tenda ao infinito, tá? Ou que uma saída que tenha uma envoltória oscilatória, mas uma envoltória que seja exponencial crescente. Então, se isso significa ser um sinal limitado, tá? Ele vai convergir para um valor em regime permanente, um valor diferente de zero. Bom, se existir uma única entrada limitada que torne essa saída ilimitada, o sistema é dito instável. Bom, os sistemas aqui de interesse, tá? Eles são baseados em funções de transferência. E aqui vão algumas definições a serem utilizadas na sequência do curso, tá? Então, nós temos uma função de transferência racional, e aqui caracterizada, devido à sua representação polinomial do numerador e denominador. Em algum momento nós vamos tratar do numerador por NDS e o denominador por DDS, de uma função de transferência. Observa-se aqui os coeficientes, ou B para os coeficientes do numerador. Coeficientes vão subindo em função do termo S, tá? Então eu tenho um termo S de maior grau, esse termo ds de maior grau vai diminuindo o seu grau e ao mesmo tempo vai aumentando o valor do grau do coeficiente. Da mesma forma o denominador, então aqui nós temos o grau do numerador que é o m e o grau do denominador que é o n. E em função da relação desses graus m e n, nós temos outra definição muito importante que vai resultar na classificação das funções de transferência. Tá? Então, se o m for maior do que o n, ou seja, se o grau do numerador for maior do que o denominador, eu tenho uma função imprópria. Tá? Uma função imprópria. Se o m for menor do que o n, tá? Se o m for menor do que o n, ou seja, o grau do denominador é maior do que o numerador, eu tenho uma função estritamente própria. E se o m for igual a n, eu tenho uma tal de função chamada biprópria, ou seja, se eu inverter ela, ela também vai ser própria. Então, tanto faz se eu estiver analisando ela de uma forma ou da inversa, ela sempre vai ser própria. Mas, em resumo, as funções de transferência que nós estaremos trabalhando aqui, ó, elas normalmente vão ter o coeficiente do denominador, ou melhor, o coeficiente do numerador menor do que o coeficiente do denominador, tá? Por quê? Porque na verdade todos os sistemas físicos eles têm essa característica. Os sistemas que apresentam m maior do que o n, tá? São chamados de sistemas causais. Tá? Sistemas causais eles não são representados, não se tem um exemplo de sistema físico causal, tá? Pessoal, só retomando aqui, ó, sistemas causais e não causais, tá? Então, o sistema é chamado de causal quando ele é não antecipatório, ou seja, a saída atual depende apenas das entradas passadas e da entrada atual, tá? Sistemas não causais eles apresentam saída atual dependente de entradas futuras, tá? É como se fosse um sistema um sistema antecipatório, tá? Então, para eu calcular a entrada do presente, eu tenho que saber a entrada do futuro. Então, isso na prática não existe, é como se fosse prever o futuro, tá? Aonde que existe isso? Em sistemas gravados, sistemas de backup podem ser utilizados em modelos matemáticos e aí sim eu tenho a informação do futuro, porque eu tenho backup, tá? Então aí seria um exemplo de sistemas não causais. E aqui tem enfatizando que todos os sistemas físicos são causais. Então enfatizando aqui funções próprias são associadas a sistemas causais
e funções impróprias são associadas a sistemas não causais. E nós trabalharemos com funções de transferências próprias. Então, toda função de transferência própria também pode-se dizer que é imprópria, pode-se dizer que é instável. Tá? Toda vez que vocês encontrarem uma função de transferência cujo coeficiente do numerador é maior que o denominador, já se sabe que ela é instável, sem necessidade de fazer qualquer análise. Então, dada uma função de transferência, disse que é uma função de transferência racional, porque ambos os numeradores são polinômios, tá? E aí vai a pergunta: uma função de transferência própria necessariamente é estável? Já sabemos que uma imprópria é necessariamente instável. Agora, será que a função de transferência própria ela é estável, tá? Então, não necessariamente, tá? Uma função de transferência própria ela é estável quando todos os polos dessa função de transferência estão localizados no semiplano S da esquerda. Já ver o que significa semiplano S da esquerda. Mas aqui vai já um critério, então, para saber se a função de transferência própria ela é estável ou não. Ou seja, todos os polos, tá, estão localizados na esquerda. Bom, primeira definição, ou melhor, a próxima definição aqui, ó, vem em relação às raízes, tá? Então, as raízes de uma função de transferência, tá, seja do numerador e do denominador, são caracterizadas por zeros e polos, tá? As raízes do numerador são os zeros, tá? Que são as raízes do polinômio do numerador. Se eu for representar graficamente, eu vou basicamente escrever um zero na posição específica, tá? Vamos chamar de Z1 aqui. E as raízes do denominador são chamadas daqui para frente de polos, tá? E se eu for representar graficamente, eu vou colocar um x na posição correspondente ao valor numérico do polo. Bom, aqui temos um exemplo, então, essa função de transferência, então, ela tem um polinômio de grau 1 no numerador e um polinômio de grau, aqui dentro nós temos s ao quadrado, então é grau 2, 3, 4 no denominador. Então eu tenho um zero em menos 3 e 3 em 4 polos, tá? Aqui fazendo então o cálculo dos zeros e polos, então basicamente eu pego o polinômio associado igual a zero e encontro a raiz cuja substituição resultará no numerador igual a zero. Então eu tenho um zero em menos 3, esse é o valor do zero. E os polos, eu tenho um polo em zero, já que se eu substituir o zero eu tenho nulo esse termo aqui, ó. Então um polo em zero já, aqui nós temos S1. Outro polo aqui em S mais 1 igual a zero, então eu tenho outro polo em S2 igual a menos 1, e dois outros polos quando S mais 10 ao quadrado igual a zero, tá? Então eu tenho um polo em S3 que é igual a S4 que é igual a menos 10. Então esses são os polos e os zeros dessa função de transferência. Então, em resumo, com relação à estabilidade aqui de um sistema, tá? Nós vamos ver isso para diferentes sistemas, tá? Analisaríamos em relação ao motor CC, ao pêndulo invertido, entre outros sistemas. Essa aqui é a nossa condição mais bem definida aqui com relação à estabilidade, tá? A condição necessária e suficiente para que o sistema esteja estável é que todos os polos da FT tenham parte real negativa, tá? Então, os polos são as raízes do denominador, tá? As raízes do DDS. Basta eu olhar para a parte real. Pode ser que esse polo tenha parte real e tenha parte imaginária. Todos sabemos que um polinômio pode apresentar raízes complexas conjugadas. Se ele apresentar raízes complexas conjugadas ou não, não importa, eu tenho que olhar apenas para a parte real. Se a parte real for negativa, o sistema é estável. Se a parte real for positiva, o sistema é naturalmente instável. Tá? Então aqui nós temos um gráfico que vai nos ajudar a enxergar isso. Tá? Eu vou plotar no eixo do x aqui, ó,
a parte real da raiz, que é o sigma, e eu vou plotar no eixo do y desse sistema aqui de coordenadas a parte imaginária. Se os polos estiverem à esquerda do eixo j ômega ou do eixo imaginário, tá? Eu tenho um sistema estável. Se os polos estiverem à direita, quando eu plotá-los, eu tenho um sistema instável, como já definido aqui no inglês, tá? Ah, mas e se os eixos, se os polos estiverem sobre o eixo j ômega, seja qual for a posição? Eu tenho uma condição neutra ou condição marginalmente estável que eu vou colocar daqui a pouco para vocês. Então, o exemplo anterior aqui, se eu plotar os polos então e zeros, tá? Na verdade não interessa para nós por enquanto os zeros, tá? E sim somente os polos. No exemplo anterior nós vimos para a representação gráfica então, tá? Desse sistema do exemplo anterior. O que acontece? Ó, eu vou plotar a posição dos polos, então eu tenho um polo em 0, aqui está ele. Eu tenho um polo em menos 1, aqui está ele. E aqui eu tenho dois polos aqui em menos 10. Por isso que eu botei esse x. Cada polo corresponde a um x. Como eu tenho dois polos, eu tenho um x em cima do outro. Tá? Então eu tenho dois polos em menos 10. Então esse gráfico aqui caracteriza um sistema estável ou marginalmente estável, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Mas não caracteriza um sistema instável. Bom, o que é estável e instável? Bom, um exemplo físico seria esse cone, tá? Então esse cone apoiado sobre a sua base, ele é uma característica de um sistema estável. Ah, mas como que poderia ser o sistema associado a esse cone? Ah, poderia ser a posição do, do a posição do uma posição qualquer no cone, eu poderia estar modelando ela, tá? Então ela estaria estável nesse momento. Quando eu tento posicionar o cone com a sua o vértice para baixo, eu tenho uma situação instável, porque se eu soltar ele aqui, ó, dada uma condição de contorno, dada uma situação qualquer, é muito provável que ele vai cair. Então eu não tenho uma estabilidade garantida para essa situação. E uma situação neutra seria o cone solto na sua lateral, tá? Então ele não vai cair, mas ele não vai ficar parado. Em resumo é isso. Então, pessoal, aqui, ó, sistema estável, tá? Todos os polos da função de transferência estão no semiplano da esquerda. Sistema instável, tá? Nem todos os polos da FT estão no semiplano da esquerda. Se pelo menos um polo estiver na direita, tá? O sistema já é instável. E sistema marginalmente estável é quando as raízes estão sobre o eixo imaginário, tá? Então, aqui nós temos um exemplo da equação característica, tá? Equação característica é a equação do DDS, tá? Toda equação ou polinômio aqui relacionado ao denominador de uma função de transferência pode também ser chamado de equação característica. Então, aqui ele deu apenas a equação característica, ou seja, ele não disse quais eram os zeros, não interessa para nós a questão do zero, e sim os polos. Então, se eu tenho essa equação característica, eu tenho em evidência já os polos aqui. Ó. S mais 10, eu vou ter um polo em S igual a menos 10. S ao quadrado mais 16, fazendo igual a zero. Então, essa parcela aqui, ó, eu tenho raízes complexas conjugadas, que vão caracterizar os meus dois polos, um em J4 e outro em menos J4. Então, organizando essas raízes aqui, S1, S2 e S3, de forma a explicitar as partes reais e imaginária, eu posso então jogar, após feita essa parte, jogar no meu gráfico
é, esses pontos, tá? Então, o primeiro ponto é menos 10 J0, tá? Menos 10 J0. Essa é a raiz 1. A raiz 2 é 0 mais J4. Então é 0 no sigma mais J4. E S3 é 0 menos J3. Ou melhor, menos J4. Então, substituindo essas informações gráficas, observa-se que todos os polos apresentam parte real negativa, no caso S1 parte real negativa e S2 e S3 sobre o eixo J ômega, então por isso eu caracterizo por sistema marginalmente estável, ou seja, ele não é um sistema instável, mas ele está muito próximo à região instável. Aqui temos mais 3 exercícios com relação a essa parte do conteúdo, então G1, G2 e G3. Eu vou deixar G1 e G3 para que seja feita por todos vocês como atividade. E a S4, então, eu vou fazer então, a análise da estabilidade com relação então, às suas raízes. Tá? Então, S4 eu tenho um zero em S mais 4, ou melhor, em S menos 4, fazendo S mais 4 igual a zero, tenho S igual a menos 4. Mas o que importa para nós, para a análise da estabilidade, são os polos. Os polos, obtendo as raízes a partir de Bhaskara, eu tenho S1 e S2 em menos 3 mais menos J5. Substituindo, então, essas raízes tá, no gráfico correspondente, eu tenho, obviamente, não faz diferença, ainda não faz diferença para nós, tá? Mas os dois polos eu tenho parte real negativa, tá? Então, se eu tenho parte real negativa, eu já posso dizer que o sistema é estável. Jogando essas informações no gráfico, eu vou observar que a posição dos polos aqui, ó, ela é no semiplano esquerdo com relação ao eixo J ômega. Semiplano esquerdo. Se está no semiplano esquerdo, o sistema é estável. Tá bem, pessoal? Por favor, façam esses dois G1 e G3, tá? E aí então nós podemos dizer então com relação à estabilidade, como é que eu posso saber se o sistema é estável ou não, tá? Então calculando as raízes do polinômio característico, tá? Se a parte real das raízes estiver no semiplano esquerdo, o sistema é estável. Se a parte real das raízes estiver no semiplano direito, o sistema é instável. Na próxima aula eu trarei um exemplo físico de um sistema instável, tá? Bom, mas vejam só, como que eu posso encontrar aqui, ó, alguma coisa, chegar a alguma conclusão com relação à estabilidade desse sistema aqui que eu mostro, S ao quadrado mais CTS mais 12 sobre S na 6 mais 22 e S na 5 mais 179 e assim por diante, tá? Então, para tirar alguma conclusão, eu teria que calcular quem é que são as raízes, tá? Bom, essas raízes podem ser facilmente encontradas utilizando recursos softwares aí para encontrar essas raízes, tá? Só que para fazer isso manualmente demanda um certo esforço, tá? Então, existem outras técnicas que servem para então avaliar se o sistema é estável ou não, sem ter que calcular essas raízes, tá? Uma dessas técnicas, tá, que eu vou conversar com vocês também, se chama o critério de estabilidade de Routh-Hurwitz, tá? Então, com esse método aqui, eu não preciso saber quem são as raízes, mas ele vai me dizer apenas a informação: sim, o sistema é estável, ou não, o sistema não é estável.
E na grande maioria dos casos eu quero apenas a resposta, saber se o sistema é estável ou não, se eu tenho segurança para fechar aquela malha de controle e fazer o meu sistema de controle operar com menor erro de estado estacionário, com menor efeito de distúrbio, com menor sensibilidade, tá? Com segurança de que isso não vai se tornar instável.